Quero saudar a igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós queremos morar no céu, né, irmão? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. À tarde, Deus colocou essa palavra no meu coração para me compartilhar com meus irmãos. Acredito que eu nunca tenha ministrado aqui sobre Esther ou sobre Radassa, que é minha pessoa, Esther e Radassa. Livro de Esther, capítulo 6, no versículo 1. Esther, capítulo 6, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei, e foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, guarda da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. Poder sentar. Eu, à tarde, conversando com Deus em meus pensamentos, e Deus me trouxe essa mensagem ao meu coração. Acho que a maioria de nós que serve a Deus há bom tempo, a maioria de nós que é ouvinte e amante da palavra de Deus, a gente já ouviu falar sobre a rainha Esther. De alguma forma, a gente já ouviu falar, talvez algumas pessoas não, mas esse é um pequeno livro aqui da Bíblia. Ela é composta, esse livro de Esther é composta por 10 capítulos, uma história para um livro muito pequeno, mas a dimensão do que aconteceu nesse período de Esther foi uma dimensão tão grande que ressoa até os dias de hoje, até mesmo em nossas vidas. Porque o livro de Esther vai narrar uma história de basicamente 3 pessoas que foram muito importantes. A primeira é Esther, segundo Mardoqueu, e terceiro o rei Assuero, ou o rei Xerxes. Eu, até pouco tempo, na minha sala de aula, tem uma pessoa que chama Xerxes. Eu chamo ele de rei, e falo assim, é um nome muito incomum de se ver. Mas, dentro dessa história, a gente vai ver uma criança, uma mulher que perdeu muita coisa em sua vida. Ali, órfã, criada pelo seu primo, longe da sua cultura, porque ela era judia, a descendência dela era de judeu, a descendência dela foi exilada da Babilônia quando o povo estava cativo. E nesse tempo, o rei Assuero, no seu 3º ano do seu governo, ele vai dar uma festa muito linda. Vai dar 2 festas, uma festa que vai durar 6 meses, e depois ele vai dar uma festa que
que vai durar 7 dias. E nessa festa que vai durar 7 dias, o rei Assuero vai convidar só pessoas grandes, só pessoas renomeadas, capitões, chefe. Vai convidar muita gente, vai dar um banquete muito lindo, muito grande, ali, para comemorar, creio eu, o seu 3º ano do seu reinado, para discutir algo militar. E ele vai dar esse banquete, vai preparar tudo, e ele vai mandar alguém chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Ele prepara tudo, chama a tua esposa, manda chamar a sua esposa que está em outro local preparando os banquetes para as mulheres. Ele manda chamar a tua esposa porque a Bíblia afirma que ela era muito bonita, de muita boa aparência. Chama ela, manda ela colocar a coroa real, manda ela se apresentar diante dele, diante dos seus convidados. Só que os planos de Assuero foi frustrado, porque a sua esposa, a sua rainha, ela vai negar a sua petição, ela vai desobedecer o rei, ela não vai ir até esse banquete, ela não vai entrar, ela não vai se apresentar. Aí então o rei exila ela, tira ela do seu cargo. Agora ela não é mais a rainha, ela perde a oportunidade de continuar sendo ali a rainha. Aí diz a história que os conselheiros reais vão aconselhar o rei dele juntar as mais belas moças de Suzã, as moças que era virgem, que era bela, para assim ele escolher uma rainha para si. Aí começa a se narrar a história de Mardoqueu. Mardoqueu criava Esté como sua própria filha, mas era sua prima. E como ele era funcionário ali do palácio, ele servia o rei de alguma forma, ele vai trazer Esté para o palácio, vai colocar ela na vaga ali de candidata para ser rainha. E ela, depois de um período de tratamento especial, ela é destacada entre as outras moças e é escolhida para ser a rainha, a nova rainha. Só que Mardoqueu vai dar algumas orientações para ela, para que ela não falasse que ela era judia, para que não revelasse a sua verdadeira identidade, porque o povo judeu ainda estava abafado, o povo judeu ainda não poderia tomar, ele não teria forças ainda. Só que nesse mesmo tempo que a rainha Esté ali toma o seu trono, toma ali a sua coroa, a Bíblia diz que o rei levanta um chefe, uma pessoa de confiança no seu reinado, chamado Amã. Levanta essa pessoa chamada Amã. Eu estou contando um pouquinho devagarzinho, passo a passo, é para a gente relembrar um pouco a história e entender. O rei levanta ali Amã ali como seu chefe e dá poder para ele. E todo mundo agora ali tem que se curvar diante de Amã. Todos vão ter que se curvar diante de Amã. Aonde que Amã passava, as pessoas se curvavam, se reverenciavam para ele. Só que Mardoqueu era servo de Deus e Mardoqueu não se curvava diante de homem nenhum, independente do seu poder. Mardoqueu não bajulava ninguém, não trocava Deus. E Amã ele vai passar e Mardoqueu não vai se curvar diante de Amã. Amã vai ficar furioso, vai ficar muito furioso com isso, porque quando a gente tem poder, irmão, e a gente
delega ou faz alguma petição e essa petição é negada, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso eu. Então Amã agora vai muito furioso para casa, muito furioso, e a Bíblia diz que ali a sua parentela, a sua esposa, vai orientar para que Amã armasse uma forca para matar Mardoqueu. Todos vão optar em arquitetar para que uma forca fosse montada, armada, para matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não queria se curvar. Aí, não só suficiente em querer matar Mardoqueu, Amã fica tão furioso que ele vai até o rei Assuero e vai incentivar o rei Assuero a matar os judeus, a exterminar com essa raça. Ainda vai dizer que vai trazer muitos benefícios, muito dinheiro para o seu reinado, e vai incentivar isso, e o rei, confiando na sua palavra, acreditando, vai colocar um decreto, vai dar um decreto para que o povo seja caçado, para que o povo de Deus seja exterminado. Vai dar um decreto. O decreto para a destruição foi dado. Só que Mardoqueu, sabendo disso, ele vai até Esther e pede para que Esther venha interceder, para que Esther venha interceder a favor do seu povo, porque ela era a única que poderia fazer alguma coisa. Ela ainda vai questionar um pouco e ele vai lembrar. Sabe qual é o seu propósito? O seu propósito? Será que Deus não te colocou aqui justamente para que você executasse o teu chamado? Porque às vezes, irmãos, a gente é tão abençoado, às vezes nós se preocupamos tanto com as coisas materiais dessa terra, que nós esquecemos do nosso propósito, nós esquecemos do nosso chamado, e às vezes nós não temos visão para entender que aonde Deus colocou, a bênção que Deus colocou e entregou na tua mão, é a bênção para você cumprir um propósito de Deus. Será que dentro da sua empresa, será que você só entrou lá para ganhar dinheiro? Será que lá na escola, na faculdade, você só está lá para fazer o teu futuro, para buscar conhecimento? Ou você ainda não imaginou que Deus tem um propósito com você no lugar aonde Ele te colocou? Deus, Ele tinha um propósito na vida de Esther, irmão. Então, precisava que Esther virasse a rainha, para que um dia ela pudesse interceder pelo povo de Deus. Vocês lembram de Moisés? Moisés não foi parar no palácio porque simplesmente ele era uma criança bonitinha. Ele foi parar no palácio porque ele tinha um propósito. A Bíblia diz que quando a mãe de Moisés coloca ele à margem do rio, e as donzelas da princesa estão vindo, e a princesa estão vindo se banhar no rio, a princesa acha ali aquela criança, o Moisés, a filha de Faraó, e leva ela para dentro do palácio. Se Deus quisesse simplesmente criar Moisés, que Moisés crescesse, qualquer um poderia achar Moisés, mas Deus entregou ele na mão de alguém que poderia levar ele para o palácio e cumprir o propósito. Por isso que Esther entrou naquele palácio, Esther se tornou a rainha, porque ela tinha um propósito para cumprir. Então, na minha vida e na tua vida, irmão,
Nada é sem propósito. Nós temos um propósito a ser cumprido. Só que às vezes nós se preocupamos tanto com as coisas desse mundo que nós esquecemos das coisas de Deus, das coisas espiritual. Aí Esther entende o seu chamado. Ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Qualquer um que naquela época entrasse na presença do rei sem ser chamado era exterminado na hora, era penalizado. E Esther, ela entende que para vencer essa batalha ela precisa buscar Deus de forma diferente. Então ela vai fazer o seguinte: ela convoca todo o povo a jejuar, todo o povo a fazer um propósito com Deus. Então aqui eu já aprendo um segredo muito grande. Antes da gente tomar algumas decisões, antes da gente decidir algo, nós temos que buscar Deus, colocar Deus na frente. Você lembra lá no deserto, antes de Josué batalhar, ele pegava a arca e botava na frente. Você lembra antes de Josué atravessar ali o rio Jordão, ele vai fazer o quê? Olha, todo mundo vai se santificar. Para o milagre acontecer, a gente precisa se santificar. Então, às vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente não busca mais um propósito. Antes, irmão, antigamente, no início da caminhada, eu lembro que quando a gente ia procurar emprego, nós orávamos antes. Nós orávamos, pastor, Deus, vai na frente, nós jejuávamos, fazia propósito. Na minha época de jovem lá, da mocidade, eu tenho um amigo meu, que antes dele ir pedir o pai da menina para namorar, ele jejuava e ele orava. Ele fazia propósito, porque ele queria que o casamento dele fosse abençoado, ele entendia isso. Aqui Esther vai entender que ela precisa da ajuda do rei. E quem precisa de milagre busca o sobrenatural de Deus. Tem muita gente que não vive o milagre mais, não porque Deus deixou de fazer o milagre, é porque não busca o sobrenatural de Deus, quer viver no raso. Aí foi cantado aqui nessa noite: quero ir mais fundo, mas você está indo mais fundo? Eu querer é uma coisa, eu fazer é outra. Então eu preciso entender isso. Aí Esther ora a Deus, jejuma, Deus vai dar uma estratégia. Ela vai até a presença do rei. O milagre acontece, ela não é morta. E o rei vai dizer para ela: pede o que você quiser que eu faço. Eu fiquei pensando, por que ela não pediu de primeira ali? Porque de imediato Esther não falou assim: ó, eu quero que você livre o povo, eu preciso que você livre o meu povo. Só que ela é inteligente, ela sabe que se ela convencer o rei só por fora, não vai adiantar. Ela precisa tocar no coração do rei. E o rei até então não sabia que ela era judia. Então ela vai preparar, vai pedir o rei para fazer dois banquetes. Um ali vai convidar Amã para o banquete, vai ali contar para o rei todos os acontecimentos que aconteceu, vai marcar o segundo banquete
vai chamar Amã de novo. Tudo que estava oculto começou a ser revelado. Aí, você lembra que Amã tentou humilhar Mardoqueu porque ele não se curvou? Só que o versículo que eu li aqui, no capítulo 6, versículo 1, aonde que eu vou concluir a minha mensagem, vou passar aquilo que Deus colocou no meu coração, é que Mardoqueu, ele servia a Deus com sinceridade, e ele servia também o seu rei com sinceridade. E Amã, Mardoqueu certa feita estava ali fazendo o seu serviço, e o versículo que eu li diz que duas pessoas estavam tramando a morte do rei, Bigtã e Teres. Duas pessoas estavam tramando. Mardoqueu ficou sabendo, foi lá, contou para a rainha Esther foi lá, passou para o rei, não revelou quem era, mas passou pelo rei, e ele foi livre da morte. Só que o que Mardoqueu fez foi esquecido. O que ele fez de bom parece que se apagou. E todo dia ele estava ali na porta do palácio, no mesmo lugar. E eu fiquei pensando, imaginando, talvez as pessoas que ficaram sabendo que Mardoqueu teve essa atitude, as pessoas talvez falaram: poxa, você fez algo de bom, você fez o certo, e nada aconteceu, e as coisas continuam dando errado, não adiantou de nada, parece que ninguém vê, parece que ninguém viu. Porque, irmãos, pensa só, alguém livrar o rei da morte e não ser reconhecido. Você imagina se eu tivesse o conhecimento de fazer uma ligação e alguém contasse para o presidente que estão armando a morte dele, e ele descobre e vai lá, quebra a armadilha e não morre. Você imagina o que você, sendo renomeado, não faria com uma pessoa dessa? Aí as pessoas que estão sabendo disso vão achar que não valeu de nada, que tudo aquilo que você está fazendo de bom não está adiantando, a tua vida não está mudando, que você está na mesma rotina de sempre. Só que eu vou dizer para vocês, irmãos, tudo que a gente faz aqui nessa terra está sendo notado, tanto de bom, tanto como ruim. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos de evangelho é que existe uma lei da semeadura, e essa lei é uma lei que nunca falha, Mário. Essa lei, ela diz o seguinte: tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. E diz mais, o plantio, ele é opcional. Eu planto se eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você plantou é obrigatório você colher. Por isso que a gente sempre precisa, antes de tomar uma atitude, antes de plantar algo, você avaliar aquilo que você está plantando, porque isso vai voltar para você de alguma forma. Mardoqueu plantou bem, irmãos. Ele poderia muito bem deixar o rei morrer, não fazia diferença nenhuma no papel da vida dele, mas ele fez o bem. Aí, no capítulo 6 de Esther, olha como é que Deus é, irmãos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Olha só, você acha que foi do nada isso? Naquela noite o rei não dormiu, e ordenou que trouxesse a ele os livros das crônicas. Olha Deus trabalhando na vida de Mardoqueu. Mardoqueu nem estava sabendo. Mardoqueu nem sabia, irmão, que a forca estava armada. A forca estava lá,
O decreto já foi dado. O rei já tinha liberado matar todos os judeus. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não tenha dimensão, irmão, como que está o mundo espiritual contra a minha vida e contra a tua vida. O inimigo diariamente tenta armar forcas para eu e você cair, para eu e você parar. O inimigo, ele vai armar isso. Ele vai ficar arquitetando, planejando algo para você cair, para te matar, para te parar. Mas no mesmo lado que está o inimigo armando algo para te parar, se você olhar na tua Bíblia aí o tema do capítulo 6, você vai ver que o tema é: o rei honra Mardoqueu. Entende isso? O rei honra Mardoqueu. Então o inimigo está armando algo para envergonhar a tua vida, mas do outro lado Deus está planejando algo para honrar a tua vida. Ainda que você não consiga ver, ainda que você fez o bem, você plantou, você ajudou, irmão, nessa terra aqui eu cheguei na conclusão: não adianta a gente esperar nada em troca do ser humano em relação das coisas boas que a gente faz. O ser humano, ele vai falhar com você. Você vai ajudar o cara, vai ajudar a pessoa, vai ajudar a vizinha, vai ajudar o vizinho, vai ajudar. Ele vai ajudar as coisas para você. A natureza da nossa carne pecaminosa é essa, irmão. Temos que esperar de Deus, não do ser humano. Aí, Mardoqueu já está ciente que o povo dele vai morrer. Em favor disso, a rainha Ester já está intercedendo pelo povo. Aí, irmão, num desse banquete, o rei chama Amã, bonzão, maioral, aquele que quer se colocar no lugar do rei, quer que as pessoas se curvem diante dele. O rei vai chamar ele assim: Amã, me tira aqui uma dúvida. Olha só que interessante, que lindo que Deus faz na vida das pessoas. O que você faria se uma pessoa me honrasse? O que eu devo fazer para a pessoa que me honra? O que eu devo dar para essa pessoa? Como eu devo honrar essa pessoa? Amã, ele vai pensar assim: é comigo mesmo, eu sou o cara, eu sou o chefe, sou o braço direito, ele vai me honrar agora. Ele vai me honrar agora. Ah, bota a veste real nele, bota ele no seu cavalo e manda alguém dar um passeio com ele para a cidade, honra ele. Ah, o rei poxa, bacana, que ideia boa, que ideia boa. Amã todo feliz, achando que tudo que ele está fazendo de ruim está passando despercebido, achando que ele está mexendo com qualquer um, achando que Mardoqueu é um qualquer. Irmãos, isso aqui não é pregação de alfinete, de ameaça, não. Mas se as pessoas soubessem, se as pessoas tivessem dimensão com quem elas estão mexendo em relação ao servo de Deus, as pessoas teriam medo. As pessoas teriam medo, porque nós somos meninas dos olhos do Senhor, irmão. E o Senhor não gosta de ver o seu povo sofrendo. Deus não gosta. Aí o rei vai falar assim: então manda chamar Mardoqueu, porque é Mardoqueu que eu vou honrar. Você vai vestir as vestes dele, vai montar ele no cavalo e vai dar uma volta com ele. Aí a cara de Amã cai no chão. Aí quem estava sendo humilhado porque não se prostrou diante do homem, não se prostrou diante da vaidade, não se prostrou diante do orgulho, Deus honra.
Sabe por quê? Às vezes nós não estamos sendo honrados, porque é duro eu falar isso, mas a gente está se prostrando para o nosso patrão. Estamos se prostrando diante do dinheiro, irmão. Nós estamos negando a Jesus pelo conforto dessa terra. Por isso que às vezes nós não somos honrados. O dinheiro até vem, mas ele passa como uma água, irmão. Passa e vai embora. Então, Deus agora vai honrar Mardoqueu. E a Esther chega para o rei, finaliza no último banquete, conta toda a história, conta que ela era judia, e o rei agora manda chamar Amã, e a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu é a forca que vai tirar sua própria vida. Ué, mas eu não fiz o mal para o próximo? Quem tem que se dar mal não é o próximo? Mas por que eu estou me dando mal? É porque a lei da semeadura não vai falhar, irmão. A lei da semeadura não vai falhar. Chegou o momento de Deus te honrar nessa terra. Deus, ele vai te honrar. Se você não se prostrar diante do Deus desse mundo, dessa terra, ele vai te honrar. Mas você precisa estar posicionado. Você precisa estar na posição. Você precisa aceitar o chamado que Deus tem para a tua vida. Não adianta eu querer honra aqui nesse mundo se eu não estou honrando o céu. Não vai adiantar glória nenhuma aqui nessa terra, irmão, se eu não estiver honrando o céu, se eu não estiver com o meu coração voltado para as coisas de Deus. Então, nós aprendemos nessa noite com Mardoqueu e com a rainha Esther que nessa vida tudo tem um propósito. Por diversas vezes eu perguntei a Deus: Deus, qual era o meu chamado? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Porque eu acho que a vida, irmão, é muito curta para a gente se preocupar só com as coisas materiais. Eu quero a eternidade. Eu não quero viver só 70 anos, 90 anos. Eu quero ir para o céu, irmão. E para mim ir para o céu, eu preciso entender o meu chamado aqui na terra. Eu preciso agarrar, botar a mão no arado. Eu preciso comprar a briga com o mundo. Não é só viver na terra que manda leite e mel, não. É muito bom, né? Ah, eu prometi uma terra para vocês que manda leite e mel, uma terra boa. Todo mundo quer chegar em Canaã, mas ninguém quer passar pela peleja para chegar em Canaã. Se você não lutar, irmão, se você não guerrear, você não vai chegar. Não tem moleza, irmão. Não é uma varinha mágica que vai fazer as coisas acontecerem e cair do céu, não. O Evangelho não é isso. A Bíblia fala que é tomado à força. O reino do céu é tomado à força, irmão. Eu tenho que querer realmente isso. Não só para mim, mas para minha casa, para minha família. Mas para isso, eu tenho que aceitar o meu chamado. A Esther, ela aceitou o seu chamado. E para isso, ela teve que entrar na presença do rei.
entrar na presença do rei para que a sua petição seja ouvida. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Querer ser honrado, igual Mardoqueu foi, precisa tomar atitude. Precisa dizer não para as coisas que te afastam de Deus. Precisa estar posicionado aonde Deus quer que você esteja. Irmãos, o conforto da nossa casa, o conforto de estar em casa, estar descansando, é uma grande barreira, muitas vezes, para que nós alcançamos as coisas de Deus. Nós precisamos vencer, irmão. Precisamos vencer os obstáculos, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que está nos impedindo de buscar Deus com sinceridade. Se nós avaliar, estudar a Bíblia, a gente vai entender que os maiores milagres aconteceram na caminhada. É você caminhando. É no caminho Deus fez. No caminho Deus faz. É na caminhada. Deus, Ele não quer simplesmente que nós sofremos. Ele não quer que nós sofremos, não. Ele quer que nós sejamos abençoados sim nessa terra. Vamos ser abençoados, mas a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Eu quero encerrar a mensagem nessa noite dizendo para você: entenda qual é o teu chamado, abrace o teu chamado, abrace a causa. Deus, Ele tem muitas coisas para te honrar, mas essa honra que Ele vai fazer na tua vida é para um propósito. Porque não adianta Deus me dar um carro e o meu carro não servir para o propósito de Deus. Não adianta Deus aumentar o meu salário e quando eu ver um irmão precisando, eu virar as costas para ele. Não vai adiantar. Quando você entende o teu chamado, aí Deus vai te honrar. Amém? Assim eu quero agradecer a oportunidade, pedir que os irmãos continuem orando pela minha vida. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.